Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Gabriel e seja bem-vindo a mais um vídeo do Miss Universe Predictions. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas de vocês que eu pedi aqui no YouTube e também no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês me seguirem. E mais pra frente, se vocês gostarem, eu faço novamente, vocês me fazendo pergunta e eu respondendo. E hoje eu selecionei algumas só, porque eram muitas perguntas e ia ficar muito longo o vídeo se eu fosse responder todas. Então eu escolhi algumas que me chamaram a atenção e hoje eu vou responder todas aqui nesse vídeo. Então vamos começar na primeira pergunta, que é: o que te inspirou a fazer esse canal? Bem, gente, em 2015 eu assistia muito esses vídeos de predictions, né? E eu achava legal, era um passatempo pra mim em época de Miss Universo. Então, em 2016, eu resolvi começar a fazer vídeo de predictions com as minhas favoritas e comecei a postar no YouTube. Então foi isso que me inspirou, que eu gostava mesmo, era meu passatempo. A segunda pergunta é: por que você demorou tanto para surgir como Gabriel no seu canal? E por que você demorou para dizer de qual país você era? Bem, gente, essas eram duas perguntas, mas eu coloquei em uma só porque elas meio que se mesclavam. E a primeira pergunta é porque eu demorei tanto para surgir como Gabriel, né? Como eu disse, o meu intuito não era começar a aparecer. Meu objetivo era sempre fazer vídeo de predictions, mas só das candidatas. Só que como recentemente deu uns problemas no YouTube, onde eu perdi a minha monetização, agora eu já recuperei, mas eu perdi justamente por ser vídeos onde eu não aparecia. Então, isso foi o que fez eu começar a aparecer agora pra vocês. E a outra pergunta é: por que você demorou para dizer de qual país você era? Bem, gente, eu demorei pra dizer porque as pessoas hoje em dia na internet, elas costumam dizer que você é muito parcial. Mesmo eu sendo imparcial, as pessoas procuram falar que você é parcial. Ano passado, eu colocava a Catriona sempre em primeiro. Quem acompanhou meus vídeos antigos, que hoje em dia não estão mais no canal, viram que a maioria das minhas predictions era a Catriona em primeiro, porque ela era a minha favorita. E as pessoas falavam que eu era filipino só por colocar ela em primeiro. Então, por isso que eu tinha meio receio de falar de qual país eu era, porque as pessoas, elas não entendem e acham que tudo que a gente coloca, quem a gente coloca em primeiro é o nosso país e que a gente é parcial, entendeu? Igual esse ano, algumas pessoas já estão dizendo que eu sou parcial por colocar Brasil, mas elas obviamente não me acompanharam nos anos anteriores. Mas foi justamente por causa disso mesmo. A terceira pergunta é: como você pode equilibrar sua vida pessoal e manter as notícias de cada concorrente atualizadas? Bem, isso não é muito difícil porque hoje em dia tem Instagram, né? E a maior parte do meu tempo eu tô no Instagram e o meu dia a dia eu fico mais em casa mesmo, editando vídeo, gravando vídeo. Então, pra mim não é difícil me atualizar, assistir os concursos, então é a coisa mais fácil pra mim. A quarta é: você acha que a organização do Miss Universo deve mudar o formato regional? Bem, gente, o formato regional pra mim não é um dos melhores, eu gostava quando era aleatório, mas eu vejo que é muito essencial para outras candidatas que não costumavam se classificar entrar no top. Mas vendo desse lado, eu acho um ponto positivo pela divisão regional. Mas tirando isso, eu não gosto muito não. A outra pergunta é: qual a sua opinião sobre o fato de que o painel de jurados do ano passado foi formado exclusivamente por mulheres? Eu gostei, mas tem umas coisinhas que eu teria mudado. Por exemplo, foi as mesmas juradas na preliminar, na entrevista e na noite final. Isso fica um pouco tendencioso, mas eu acho que se eles colocassem, fosse mudando na entrevista, na preliminar e na final, seria um pouquinho mais justo, porque eu acho que, querendo ou não, elas terem julgado tudo foi um pouco mais tendencioso, porque elas já conheciam as candidatas, entendeu? A próxima pergunta é: em que ano você começou a acompanhar o Miss Universo? Eu comecei a acompanhar o Miss Universo em 2011, mas eu comecei a gostar do Miss Universo em 2013, que pra mim é um dos melhores Miss Universo dos últimos anos. Mas eu comecei a acompanhar mesmo foi em 2011. Você acha que o peso de faixa realmente impacta no Miss Universo? Infelizmente, sim. Nós vemos aí Estados Unidos muitos anos se classificando pelo peso de faixa. Muitas vezes Estados Unidos não merece, não vou citar nomes de Miss Estados Unidos que eu achava que não merecia, mas muitas vezes Estados Unidos se classifica
não merecendo. E a última vez que os Estados Unidos, não sei como, não se classificou foi em 2010. Mas recentemente tem algumas que se classificam e não merecem. Vai muito longe no concurso. Continuando, é verdade que o Miss Brasil 2020 não acontecerá e não haverá representante no Miss Universo 2020? Esse é um boato que surgiu, aí a Bioemotion lançou uma nota falando que eles tinham cancelado o contrato mesmo. Então é mais provável que não tenha, mas surgiu um boato também que tinha um patrocinador e que ia anunciar nesse mês de agosto, mas até agora não teve nenhuma notícia, então não sabemos se vai ter ou não. Mas eu espero que tenha. A próxima pergunta é: o que você acha sobre o reinado da Catriona e a organização do Miss Universo está fazendo uso dela? Bem, gente, o reinado da Catriona não é um dos melhores, mas eu sei que isso não é culpa dela, porque a organização do Miss Universo, desde quando eles entraram, a MG, eles não estão organizando direito a agenda das candidatas, eles não planejam o jeito que tem que ser um reinado de uma Miss Universo. Infelizmente, isso é o erro da MG. E não é só a Catriona que está tendo um reinado assim. Se você for olhar, as últimas, a que teve o melhor reinado de todas acho que foi a Pia. Então, eles, infelizmente, cada ano que passa, eles parece que não estão ligando para a candidata. O foco principal deles é só a noite final e pronto. Depois parece que não existe mais Miss Universo. E a próxima pergunta é: o que você acha sobre os ataques de ódio que a Catriona recebe? Bem, gente, esse é um dos assuntos que eu queria falar, né? Não só a Catriona recebe ataques de ódio, mas todas as candidatas que vão pro Miss Universo a cada ano recebem, porque as torcidas simplesmente acham que se ficar atacando vai resolver alguma coisa, vai ajudar a sua candidata a se tornar Miss Universo, mas nós sabemos que não é assim. Às vezes, muitas vezes derruba a candidata, pode ser que prejudique a sua candidata, e sem contar que isso é cyberbullying, né? As pessoas acham que só porque estão por trás da internet elas podem falar o que elas querem e que se dane a outra pessoa do outro lado. Mas temos que lembrar que é uma pessoa que você está falando e nós precisamos ter empatia, e isso magoa a pessoa. Então, para vocês que me seguem aqui, eu falo que se vocês fazem isso com as candidatas do Miss Universo ou com a Catriona, por favor, pare. Pense um pouquinho, você ia gostar se fizesse isso com você ou se fizesse isso com alguém que você ama? Não, obviamente não. Então, por favor, vamos pensar um pouquinho o que a gente escreve na internet e ter um pouco mais de empatia entre as pessoas. Continuando, onde você acha que vai ser o Miss Universo e você acha que ainda vai ser este ano? Esse é um assunto que todos estamos esperando, né? A data do Miss Universo, que nunca vem. A gente já tá em agosto e ano passado eles anunciaram em julho a data. Então eu acho que provavelmente não vai ser esse ano, porque eles estão demorando muito. Mas eu espero que eu esteja errado, que seja realmente esse ano, em dezembro. Mas eu tô achando que vai ser em janeiro. Saiu boatos que ia ser na Filipinas, saiu que também ia ser na Coreia, em Dubai, no Brasil, na República Dominicana, saiu em vários lugares. Só que no final eu tô achando que vai ser em Las Vegas mesmo, como sempre é quando eles enrolam assim. Então, infelizmente, eu acho que vai ser o ano que vem e que vai ser em Las Vegas. Mas se não for em Las Vegas, provavelmente vai ser mais provável que seja na Filipinas do que em outros lugares que saiu o rumor. E a última pergunta, que eu acho que esse vídeo já tá ficando muito grande, então eu vou parar na próxima pergunta, tá? Você assiste algum canal que também fala sobre o Miss Universo? Bem, eu assisto vários canais que falam sobre o Miss Universo. Se você entrar aqui no meu canal e for nos meus inscritos, você vai ver que eu assisto muitos canais, mas eu acho que eu tenho alguns que eu assisto especificamente. Tem o do Pipi Vlogs, que é um dos meus amigos aqui no YouTube. Tem do Anthony, que eu acho que todo mundo conhece, ele é um dos maiores missólogos hoje em dia. Tem o Believe, que é um dos melhores canais de vídeos sobre Miss também. E tem o canal do meu irmão, que é o Universo Miss. Se vocês quiserem acompanhar um desses canais, eu vou deixar todos aqui na descrição para vocês entrarem e assistir alguns vídeos deles. E esses praticamente os canais que eu mais acompanho aqui no YouTube. Bem, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Esse foi outro vídeo diferente que eu fiz aqui no canal, né? Respondendo a pergunta de vocês. E caso vocês gostarem, me deixa aqui nos comentários, porque quem sabe mais pra frente eu faça novamente respondendo pergunta de vocês. E tanto aqui no YouTube e também no Instagram. Por isso que é importante vocês me seguirem no Instagram também, porque lá
a maioria das vezes eu peço sugestões de vídeo, mas aqui no YouTube eu também sempre estou pedindo na comunidade. Então preste atenção no Instagram e na comunidade. Mas esse foi o nosso vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Eu sou Gabriel e nos vemos no próximo vídeo.